Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Semana passada a gente falou sobre conexões. Vamos continuar falando sobre isso. Hoje eu vou ler o mesmo versículo, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Semana passada a gente falou que pessoas não são fáceis, pessoas são tanto quanto difíceis. E a questão não é se as pessoas são difíceis ou não. A questão é se nós estamos remando na mesma direção, porque estamos no mesmo barco, amém? Então, se você não pegar o remo juntamente com a gente, o barco talvez demore mais para sair do lugar e, dependendo, ele pode até começar a fazer círculo. Se juntos nós não tirarmos a água do bote, todos iremos afundar. Então, é uma cooperação. Todo mundo está no mesmo barco, desempenhando papéis diferentes, mas em torno de um único propósito. Então, não importa se somos difíceis ou não, importa se estamos prontos e bem resolvidos em seguir remando na mesma direção, amém? E que conexões saudáveis geram algumas coisas, entre elas sinergia. E a gente falou bastante sobre sinergia, aprendemos, né, que um cavalo puxa 500 quilos, logo 2 cavalos puxam 2 toneladas. Mas o que conseguimos fazer juntos sempre deverá e será melhor e mais forte do que aquilo que nós podemos construir sozinhos. Essa é a beleza da sinergia. E que também um líder busca por conexões, pois entende que ninguém constrói algo grande sozinho. Por mais habilidoso que ele seja, construiremos algo grande juntos. Então vamos crescer juntos, amém? E tudo isso só pode acontecer com conexão. Mas hoje nós vamos falar de alguns pontos, entre eles relacionados ao versículo que nós lemos. O versículo fala sobre seguir a verdade em amor. Ou seja, ele fala sobre uma direção, e não apenas seguir numa direção, mas seguir com perseverança. Amém? Ele fala também crescer em tudo, sobre amadurecer. É um tema muito legal, nós vamos falar muito mais sobre isso. O pastor David pregou esses dias no Tadel, de forma poderosa, falando sobre crescer para multiplicar, falando também de amadurecimento. E a gente percebe que as coisas, elas não ficam mais fáceis quando nós amadurecemos. A gente só passa a ser mais resiliente e muito mais perseverante. Então, as coisas, elas, por mais que não fiquem fáceis, elas passam. Entendeu? Quando a gente se torna... Agora, quando a gente não é amadurecido, quando a gente não é perseverante, a gente sucumbe diante das circunstâncias. Mas quando a gente consegue alcançar um nível de maturidade, a gente entende que essas coisas passam. Também esse versículo fala ajustado e consolidado, ou seja, conexões sadias e profundas, que acontece com a cooperação ou atitude de cada membro. Se a gente for ver ali, segundo a justa cooperação de cada parte, isso é no versículo 16. Justa cooperação, ou outras versões falam, conforme que cada membro faça a sua parte. Existe uma parte para eu e para você fazer. Existe uma parte que nós precisamos fazer. E o versículo afirma, a Bíblia mente? Eu esperava um pouquinho mais de convicção para uma igreja protestante. A Bíblia mente? Então, se a Bíblia fala que quando nós cumprimos no papel de membro de um corpo, quando cumprimos com a nossa parte, cooperamos de uma forma justa e consolidada, o corpo é edificado. E ele alcança crescimento. Então, o corpo de Cristo, na cidade de Guaratuba, que tem um carimbo, Paz Guaratuba, Paz Church Guaratuba, ele vai crescer à medida que nós, cada um de nós, cumprir com o nosso propósito, cumprir com a parte que está a nós destinada. Então, quem é responsável pelo crescimento da igreja é o pastor? É cada um de nós. Alex, mas a Bíblia não diz que é Deus? É óbvio que é Deus, mas Cristo em você é a esperança da glória, amém? Mas
Conforme Cristo habita em mim, vai transformando a minha vida, eu vou desempenhando o papel e o chamado que eu recebi do Senhor Jesus, eu vou cooperando com os outros membros desse corpo, e esse corpo fortalece. À medida que ele fortalece, ele vai crescendo e vai sendo edificado. Glória a Deus por isso. O resultado de tudo isso, crescimento e edificação em amor. Então, conexão gera crescimento. Muitas vezes oramos, principalmente como líderes de life group, Senhor, eu quero multiplicar, porque é o ápice do ciclo de todo life group. Ele, depois de multiplicar, ele começa de novo, inicia, daí a gente entra na primeira fase, ganhar, consolidar, discipular e enviar. E o envio é a multiplicação. Então, o ápice do propósito de todo life group é multiplicação. E multiplicação é o resultado de crescimento. Só que é impossível chegarmos ao crescimento sem termos conexão. Primeiramente, óbvio, com com Deus e também com pessoas. Já ouvimos várias vezes, o pastor já falou, né? Precisamos um dos outros, mas dependemos apenas de Deus. Conexões sadias, um tópico aqui, vamos para o primeiro tópico. Conexões sadias não geram dependência. Conexões sadias não geram dependências. Nenhum tipo delas, principalmente a emocional. Caminhamos tão perto de pessoas, mas tão perto de pessoas que nos ajudam, nos aconselham, nos ensinam, numa relação de amor e cuidado que se chama discipulado. Que se a gente não tomar cuidado, podemos nos tornar dependentes emocionais das pessoas que nos lideram. Porque é muito bom, querido. Ora por mim. Eu preciso de uma palavra. E glória a Deus, nós estamos aqui sempre dispostos a ser ferramentas de Deus para servir você. Amém? Liderança é influência, mas liderança é serviço. Liderança não é porque nós somos grandes, liderança é porque nós servimos. O nível de liderança, ele cresce de acordo com a profundidade, ou seja, quanto mais desce, mais cresce. Então, ser líder não nos torna maior. Ser líder nos torna mais servos. Quanto maior o nível de liderança, maior a condição de servo. Então, queridos, vamos sim, sempre servir. Mas, se a gente não tomar cuidado, se nós não trabalharmos as nossas carências, se as lacunas da nossa vida emocional não forem preenchidas por Cristo, se as nossas feridas emocionais não forem curadas pelo Espírito Santo, nós temos a tendência de ter uma dependência emocional daquela pessoa que está tão próximo da gente. E que é muito bom estar próximo, porque discipulado é lado a lado. É estar próximo. E nós estamos falando de conexão. Como estar conectado se não estiver próximo? Então, o perigo não é estar próximo. O perigo é a expectativa que gera num coração que não tem as suas carências bem resolvidas. Por quê? Porque conexão sadia não gera dependência. Cuidado com os extremos. Nós não menosprezamos ninguém. É meu discipulador, mas é só um líder. É só uma pessoa comum, miserável como eu. Não vou dar muita bola. A Bíblia diz sobre dupla honra para aqueles que nos ensinam a palavra. Então nós não vamos para o lado de frieza, apatia, com uma emoção totalmente castrada, sem consideração alguma por aqueles que nos lideram. Não é esse campo que nós temos que pisar. Porém, nós não podemos pisar no campo do outro extremo, que é se ele não orar pela minha vida, eu não respiro. Meu discipulador, eu vou dormir daqui 10 minutos. Me dê a benção apostólica. A gente está indo para um lado mais sátiro da questão. Eu não sei o que é sátiro, então não pergunte para mim depois. Mas para a gente ver, porque eu já vi pessoas sofrendo com isso. Então, nós
não podemos cair nesse perigo. E se a gente já está pisando um desses dois extremos, nós precisamos entender que o Espírito Santo é um espírito de equilíbrio. Por quê? Porque toda conexão sadia aponta para um lugar. E você sabe me dizer qual é o lugar que a conexão sadia aponta? Para Cristo. Para Jesus Cristo. Toda a conexão de liderança, de discipulado, estamos falando a respeito do reino de Deus, amém? Mas se você conseguir na sua conexão no trabalho, na sua conexão na escola, na sua conexão na faculdade, apontar para Cristo também, glória a Deus por isso. Eu estou te incentivando mesmo, inspirando mesmo a fazer isso. Mas, em primeiro modo, vou lembrar, o que a gente está falando é em torno daquilo que nós vivemos. Almas, células, se liga na visão, é que é um refrão de uma música. Reino de Deus, ganhar pessoas, né, discipular pessoas, é disso que nós estamos falando aqui. Vamos ler João capítulo 4, versículo 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Só abrindo parênteses, essa palavra fala da mulher samaritana. Se você não leu, provavelmente você assistiu no The Chosen. Mas eu espero que você tenha lido, né? Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu fiz. Vamos só abrir um parênteses bem rápido. Jesus estava no poço de Jacó. Chega a mulher samaritana, Jesus falou: me dê água para beber. Daí ela fala: como você, sendo judeu, pede para uma mulher samaritana água? Daí tem aquele parênteses na Bíblia que fala que os judeus e os samaritanos não se dão. Agora, você quer saber o motivo, aí é com Acabe, é tudo depois de Salomão, que o negócio fica feio. Mas, voltando, né, para essa passagem, daí ela falou: mas Jesus fala, você vai tomar essa água e vai ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, rios de água viva fluirão de você. Mas o senhor não tem balde, como é que você vai fazer para tirar água viva? Daí Jesus foi indo, chegou, daí ela falou: me dá dessa água. Daí falou: então vai, chama o seu marido. Daí ela: não tem o marido. Ele falou: dissesse bem, porque você já casou 5 vezes, e o marido que você tem não é seu. Ela arregalou os olhos, a Bíblia não diz, mas eu arregalaria. Com certeza, Jesus, aquela mulher também ficou espantada. Vejo que tu és profeta. E daí, sei que ela entendeu que era Cristo, Jesus se apresentou a ela, entendeu que era Cristo, ela deixou a água que foi fazer, porque quando a gente encontra Cristo, nada mais se torna importante, mais importante do que Ele. Então ela deixou até a água que ela foi buscar e saiu correndo para a cidade e falou: ei, eu conheci o homem que falou tudo que eu fiz, ele deve ser o Cristo. E ela foi para a cidade dela dormir. Não, ela foi para a cidade dela anunciar, porque Samaria faz parte do povo escolhido. Porque Samaria é o reino do norte que foi dividido do reino do sul. Então era um povo só. E isso foi dividido somente depois de Salomão, por causa do rei Davi. Então, ela faz parte da promessa, mas por causa dessa rixa, porque os reis de Samaria, eles se desviaram muito mais, quando você lê lá primeiro, principalmente em Reis e Crônicas, e rei tal voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Em números, muito mais, os reis de Samaria se desviaram do que os reis de Judá. Então, eles achavam que Samaria era o povo desviado e Israel era o povo santo. Mas, na verdade, era tudo farinha no mesmo pacote. Então, quando ela chega na cidade, ela falou: deve ser o Cristo. Ou seja, ela também estava esperando a redenção. Ela também estava esperando o Messias. Então, quando ela anuncia na cidade, a cidade também estava esperando. Só que essa questão espiritual se tornou uma questão política, de separação. Então, quando ela anuncia, eles ficam imaginando: mas como é que nós sabemos primeiro? Eu não vou viajar porque, cara, o fato de ter Samaria, essa parte de Samaria é algo muito poderoso, ligado a Atos 1:8, recebereis poder tanto Jerusalém como Judéia. Samaria, geograficamente Samaria, estava nesse meio. Mas Jesus estava falando: os que foram separados pela religiosidade, eu estou trazendo para perto.
É muito massa a questão de Samaria, mas vamos voltar aqui porque não era sobre isso que eu ia falar. Então esse foi o pano de fundo da história de Samaria. O pastor chama de Kill the Rabbit, Kill the Rabbits, que é matar os coelhos. É rabbit, coelho? É. Então voltando para cá, daí ela saiu e chamou a cidade toda. Fez drops na escola, fez life groups nas casas, falou, eu encontrei o Cristo, ele falou tudo que eu tenho feito. Abrindo outro parênteses, eu já nem sei quantos eu abri. Se Jesus falar o que nós temos feito, a gente estaria tão empolgado assim, como essa mulher estava? Vamos voltar para cá. Também não era sobre isso. Ele me disse tudo que eu já fiz, versículo 11. Versículo 11, não, perdão, versículo 39. Versículo 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, olha o versículo 39, vamos voltar de novo, porque eu dei muita volta. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por quê? Por causa do testemunho da mulher, amém? Porque foi ela que anunciou Jesus àquela cidade. E ela falou, ele me disse tudo que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, quem conduziu os samaritanos até Jesus? A mulher samaritana. Quem que se conectou com os samaritanos por causa da mensagem? Mas o que essa conexão fez com que ela fez? Ou qual foi o resultado dessa conexão? Eles foram levados para onde? A conexão de uma mulher pecadora aos olhos dos judeus levou diretamente aqueles homens para Jesus. Porque toda conexão sadia conduz pessoas para Jesus. Os primeiros creram na mulher por causa do testemunho dela, o versículo 39. Mas olha o 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe para que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Tem um livro, eu não lembro, é Samaria, só esse o nome. Mas fala de como eles olhavam para Samaria de uma forma religiosa e como Jesus olhou. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da mulher agora? Não, por causa da palavra de Jesus. E olha o que eles faziam, versículo 42. E diziam à mulher, agora não é mais por causa de que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. A conexão que nós geramos com as pessoas precisa fazer com que elas ouçam, vejam e conheçam a Jesus. Muito mais do que aquilo que nós ensinamos quando elas não conseguiam ver. Lembra quando Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Paulo não estava falando aquilo ali de um modo que permanente, é temporário. Enquanto vocês não conseguem receber as revelações de Cristo no coração de vocês a ponto de saber como deve ser a conduta de vocês, olhem para mim porque eu estou imitando Ele. Mas o papel de Paulo não era ser a referência. O papel de Paulo, o papel da mulher samaritana, o meu e o seu papel, por mais que sejamos referência, é apontar, é conduzir as pessoas com as quais nós nos conectamos à principal, à maior, à perfeita referência que é Cristo. Então as conexões sadias não geram dependência, porque se gerar dependência emocional é tudo menos sadio. E o contrário do sadio, doentio. Aquela mulher alcançou aquela cidade, através da sua palavra e testemunho. Sua vida foi canal para que muitos pudessem crer em Cristo. Mas ela entendeu que a nossa conexão precisa levar pessoas a Cristo. O papel do discipulado não é apagar incêndio. Vai acontecer? É óbvio que vai acontecer. Nós somos gente. Mas o papel do discipulado é gerar em nós o que gerou em Paulo, que sofria até que Cristo fosse gerado nas pessoas. Então, o principal objetivo do discipulado é gerar Cristo, porque as pessoas são chamadas de nossos discípulos por uma consideração carinhosa, mas nós não fazemos discípulos do Alex. A minha missão é fazer discípulos de Jesus. Lembra do que ele disse para Pedro? Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas.
O rebanho tem um dono, e glória a Deus por isso. Nos conectamos para que pessoas possam conhecer a Cristo em nós e através de nós. Porque se for somente em nós, e isso é bom, mas pode ser ruim. E não é aquele mesmo, parece que estava bom, mas daí ficou ruim, e no final parece que estava ruim, estava bom, e agora está tudo ruim. Não, não é isso. Em nós, porque é a primeira contemplação que eles vão ter. Cristo em nós, e glória a Deus, isso é uma promessa bíblica. Cristo em nós. As pessoas vão ver Cristo em nós. Mas precisa ser através de nós, tipo, agora eu saio de cena. João, aquele que você batizou, está batizando mais do que você. Importa que ele cresça. E eu diminua, eu desapareça. Porque o meu papel é fazer que o nome dele esteja no lugar mais alto. E o seu nome, que nem seja lembrado de preferência. Então, a conexão precisa apontar para Cristo. Alex, como eu posso saber se na minha conexão já tem gerado ou tem resquícios de uma dependência emocional? Como que fica o seu coração com a possibilidade da notícia ou da possibilidade de que você vai ser mudado de discipulador? É óbvio que é muito bom caminhar com as pessoas, e a gente sente um pouco de tristeza por não estar tão lado a lado. É óbvio, é comum isso, queridos. Nós somos seres relacionais. Deus é isso e nós somos também. Só que, qual é os pensamentos? Meu Deus, eu não sei o que eu vou mais fazer da vida. O que será de mim? Eu li os evangelhos e era Cristo que estava pendurado na cruz. Então, não tem problema algum, querido. Lembra do equilíbrio? Não estou falando para você pisar no lugar da frieza e apatia quanto ao seu discipulador. Honra, sim. Respeito, admiração, sim. Mas também não dá para pisar aqui, no lugar da dependência emocional, que se ele espirrar, eu pego gripe. E por mais que seja engraçado, muitas pessoas deixam de alcançar as bênçãos plenas de Cristo, porque esperam isso de uma pessoa. E muitas vezes, eu já vi isso. Eu já vi isso dentro do meu círculo de discipulado. E eu pedi perdão a Deus. Deus, não me permita não perceber mais quando isso acontecer, porque eu não posso permitir ser colocado no coração de alguém num lugar ou em um trono que só o Senhor pode se assentar. Nós precisamos estar muito atentos com isso, querido. Porque a gente se familiariza com as pessoas, a gente se identifica com as pessoas. Somos diferentes, mas às vezes acontece de a gente ser discipulado ou discipular alguém que se identifica muito com a gente, que tem muita coisa em comum. Gosta do mesmo esporte, gosta do mesmo tipo de carro, o mesmo tipo de filme. Às vezes tem até o mesmo sobrenome. Eu tive uma discípula assim, mas ela não tinha essa questão, né? E eu não, né, Thaís? Mas às vezes tem muitas particularidades, muitas coisas em comum. Legal, glória a Deus, vai ficar até mais fácil o discipulado. Agora, eu gosto de olhar a praia. Então vamos nós dois, sentamos no banquinho, ficamos contemplando a maravilha, a criação de Deus, porque aquilo que é invisível, o poder invisível, a manifestação invisível de Deus se revela na natureza. Vamos nós dois ficamos olhando para a praia e conversando. Meu Deus do céu, né? Eu estou dando dor de cabeça à toa, né? Porque Jesus, ele conseguiu parar o mar, como é que eu não posso parar o meu coração? E a gente vai conversando ali, é só uma ilustração, amém? Mas se pegou, recebe. E é bom assim, e também às vezes acontece de o discipulador e o discípulo serem totalmente diferentes. Ele gosta de rock, o outro gosta de worship. Um gosta de Velho Testamento, outro gosta do Novo Testamento.
Um gosta dos versículos que dá paulado, outro gosta da caixinha de promessa. Só que, o que nos une? Porque a Bíblia diz que nós somos o que do corpo de Cristo? Membros, amém? Então vamos ver se eu consigo voltar lá. Aqui. Efésios 4, 15 e 16, é o primeiro que a gente leu. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é o cabeça? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Para aqui. Quem são as juntas? Quem é as juntas? Quem que liga? Quem que conecta? A Bíblia diz que o elo perfeito é o amor. Então, o que conecta os membros uns aos outros é o meu amor, o seu, de Deus. Agora, só vai produzir crescimento se tiver membro bem ajustado um ao outro. Se tiver unidade, não junção, unidade. E uma coisa bem legal que eu estava pensando nisso hoje à tarde e veio assim na minha mente. Qual que é a única parte do corpo que é conectado a todas as outras partes do corpo? Óbvio que a gente tem do cérebro que está e a cabeça é quem? Cristo. A mão precisa do braço? Mas a mão depende do braço? Você consegue fazer isso, sem mexer o braço. Quem que dá esse comando? Cabeça. Cérebro que está protegido pela cabeça. E que nessa junção toda é Cristo. Só que ficaria impossível sem o braço. Ou bem mais difícil, né? Se tiver todas as conexões neurais, com os nervos, tendões, e um braço biônico, de repente dê. Mas fica bem mais fácil com o braço, amém? Vire para o lado, eu nunca fiz isso, eu ficava com raiva até. Mentira, não ficava com raiva não pode ter um coração cristão. Mas vire para o lado e fala, fica mais fácil com você. Assim como fica mais fácil para a mão se mexer porque ela precisa do braço, você não depende da pessoa, mas fica mais fácil com ela. Então fica mais fácil com você. Quando estamos juntos, fica sempre mais fácil. Quando cooperamos no mesmo propósito, fica mais fácil. Quando agimos ajustados pelas juntas, fica mais fácil, querido. Por quê? Porque o propósito fica mais perto, porque o corpo adquire mais força. Então, vamos vigiar o nosso coração quanto a dependências emocionais. Nós dependemos de... Então, em nome de Jesus, que toda ferida, lacuna, ou carência emocional, que seja preenchida por Jesus, através do seu Espírito Santo, que vem derramando o seu bálsamo. Olha, Alex, mas eu não tive um pai. Cara, isso é muito difícil, eu reconheço. Mas agora você tem. Alex, mas fizeram isso comigo quando eu era criança. É muito difícil. Fizeram comigo também. Eu era uma vítima, mas agora eu já não sou mais. Agora da minha história eu estou mais para vilão do que vítima. Entendeu? Eu não sou mais vítima, eu saí do campo do vitimismo e de vítima. Como que eu faço isso? Perdoando, crescendo, amadurecendo. E quando eu amadureço, eu suporto meu irmão em amor e passo juntamente com ele a cooperar segundo a parte que me está proposta de acordo com o propósito, para que o corpo, que é o todo, que está sendo regido pelo propósito de Deus, seja edificado. Somente membros curados, sarados em Cristo, conseguem fazer parte da edificação do corpo. Amém? Segunda coisa, o cuidado com as conexões perigosas. Temos que nos conectar, sim, mas existem conexões que são perigosas. Vamos ler Jonas capítulo 1, versículo 3, e depois versículo 8 ao 12. Mas Jonas fugiu. Eu nem falei para vocês repetirem. Mas Jonas fugiu. Então a gente já vê que tem alguma coisa errada que não está certo.
Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ou seja, se ele estava fugindo, Tarsis não era o objetivo ou o destino de Deus para ele. Desceu à cidade de Jope, ou seja, fugiu um pouco mais, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Por isso lhes perguntaram, versículo 8, o que aconteceu entre o 3 e o 8? Deus olhou e a Bíblia diz que ele fez isso, ele soprou. Só que esse pequeno sopro para Deus se tornou numa tempestade naquele lugar. E eles falaram, a gente não fez nada de errado, existe algum BO que está acontecendo aqui. E aí lançaram sortes. Alex, então a gente pode, esse é um assunto para outro dia, mas guarda o teu coração. Não vá no tigrinho, não. E aconteceu que descobriram, é que Deus queria que ele fosse revelado. Quando Deus quer expor, você pode se esconder onde quiser. Quando ele quer expor aquilo que é feito nos mais secreto, é exposto nos telhados. Aconteceu com Davi isso. Então, Deus quis expor. Então, ele cooperou até para aquela jogada de sorte e caiu sobre Jonas. Porque eles queriam saber por que estava aquele mar revolto, e eles faziam tudo e nada resolvia. Então, daí vamos para o versículo 8. Daí ele se apresentou, pois ele estava dormindo lá no porão. O pau torando. O negócio feio lá em cima e ele dormindo. Porque quem foge não se importa com o que os outros estão perecendo. Quando a gente foge, a gente não se importa. Então, se você não se importa com a vida das pessoas, talvez não, você está fugindo do propósito. Versículo 8. Por isso, depois de acontecer tudo isso, lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Interrogatório mesmo. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme, já que ele está assim por conta sua? Respondeu Jonas, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Porque nós fizemos uma conexão perigosa, eu coloquei vocês em risco. Conexões perigosas colocam você, seus discípulos, seu life group e até uma cidade em risco. Veja, Primeira e Segunda Guerra. Conexões perigosas. As guerras menores. Conexões perigosas. O pastor volta e meia falou, cuidado com relacionamento profundo com gente rasa. Cuidado com conexão profunda com gente rasa. O resultado disso é conexão perigosa. O capitão do barco que Jonas entrou não tinha nenhum critério para que ele entrasse nesse barco, a não ser que ele pagasse. E Jonas fez o quê? Comprou um cartão, um bilhete de passagem e entrou. Há um único critério para que ele entrasse em algo que pertencia, que custou, ou seja, dentro de algo, ou dentro de um relacionamento, o único critério foi dinheiro. Olha o perigo disso aqui. Foi apenas quando o barco estava quase afundando que resolveram saber mais profundamente a respeito de quem era o responsável. Lembra as perguntas? Versículo 8. Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Cuidado antes de estabelecer relacionamentos profundos. Antes de colocar a pessoa no círculo íntimo, saiba quem ela é. Nós precisamos sim nos conectar com todos, até porque a porta do nosso Life Group fica aberta e o portão também. E amém, vai entrar de enxurrada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é o critério que estamos usando para que as pessoas entrem no nosso barco? E eu não estou falando do barco, do bote salva-vidas chamado Life Group.
Estou falando do círculo íntimo, do campo da confiança, de conexão profunda, do estabelecimento de novos líderes, de pessoas às quais nós confiaremos vidas, e vidas que custaram o sangue de Jesus. O pessoal fala hoje, principalmente na ideologia, sobre inclusão. Não existe nada mais inclusivo do que o evangelho da graça. Vinde a mim, alguns que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Essa é a mensagem do evangelho da graça. Mas a condição para entrar no evangelho do reino é a que João Batista pregava: arrependei-vos. Muitas vezes geramos conexões profundas com pessoas que não se arrependem. Geraremos sim algum tipo de conexão e precisamos sim nos conectar de uma forma cautelosa com todas as pessoas, para conduzi-las da mesma forma que aquela mulher samaritana fez. Ela não gerou uma conexão profunda, mas era sadia. Por quê? Porque apontava para Cristo. Ela não foi lá para ela resolver o problema das pessoas. Ela falou: Cristo é que quer ter um encontro sobrenatural com vocês. Eu não sou o salvador da pátria, Cristo é o salvador do mundo. Só que muitas vezes nós olhamos pessoas embeosadas, não tem no dicionário, cheias de BO, assim como eu era. E falo: não, deixa comigo. Eu vou convencer ele do pecado, justiça e juízo. Mas esse papel é de quem? Eu ouvi isso do próprio Espírito Santo. Eu estava orando a respeito de uma situação, de uma pessoa. Isso tem muito tempo, já tem uns 7 anos mais ou menos. Nem o Disciplin existia. E orando, o Espírito Santo: ei. Ou Deus, não sei, mas alguém falou comigo: você não é o Espírito Santo. Você não convence. Você não convence do pecado, justiça e juízo. Você está querendo entrar num campo que não lhe pertence, assumir um lugar que não é seu. Faça o que você precisa fazer e torne-se sem culpa. Quando a gente só se torna sem culpa diante da conscientização das outras pessoas quando a gente faz aquilo que a gente vai fazer, que a gente precisa fazer. E o nosso papel é ser um atalaia. Avisa as pessoas a respeito daquilo. E às vezes a gente precisa avisar várias vezes, amém? Mas quem convence? Então, eu aprendi isso num tapa. O Espírito Santo não dá tapa. Graças a Deus, porque você não levou um dele, né? Mas eu já levei um. Não doía como um tapa, não fazia barulho. Mas foi como um tapa na cara. Eu creio que você está me entendendo. Ele falou: tá bom, Jesus, tá bom. Podia ser um pouco mais gentil. Mas você era cabeça dura. Já viu? Eu nunca vi pessoalmente, gostaria de ver, mas não fazer, mas eu nunca vi pessoalmente, eu vi só em filme. A pessoa estava meio atordoada, querendo fazer algo, que estava com um negócio aqui na cabeça, fechada para fazer aquilo, desesperada, daí a pessoa, dava um chacalhão, não adiantava, pá! Daí a pessoa: meu Deus, você fez isso? É porque você não para, você não desligou, eu preciso que você preste atenção nisso. É só em filme que eu vi isso, querido, nunca vi. Não, foi só em filme. E aí o Espírito Santo fez isso comigo. Então, queridos, voltando aqui. Outra coisa, e quando somos nós que provocamos a tempestade por conta da confiança que depositaram em nós? Quando fizeram essa conexão com a gente, e a gente foi o causador da tempestade, qual deve ser nosso posicionamento? Versículo 12. Pegue-me, jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Então vamos lá para a Bahia. Os irmãos que estão dando problema, não. Primeiro, a tempestade está sendo causada por um problema que eu causei. Então quem precisa enfrentar a tempestade? Eu. Então, querido, você ainda, um dia talvez, mas agora você não pode estar nesse campo de confiança, nesse círculo íntimo. Vamos voltar para a sala? Porque aqui na mesa da minha cozinha, agora não dá.
Às vezes, você está na sala. Vamos voltar para o portão? Porque nós não podemos comprometer todo mundo, porque tem um processo ou tem algo que você precisa fazer caminho de volta. Só faz caminho de volta quem fugiu do propósito. Então, o que Jonas fez? Caiu, foi engolido por um peixe grande. Inclusive, essa semana parece que teve um pescador, não sei que país que aconteceu isso também, doido. Reconheceu o seu erro, pediu perdão a Deus e voltou para onde Deus tinha mandado ele ir. Ou seja, fez o caminho de volta, voltou para o centro de propósito de Deus. E, finalizando, antes de partir para o próximo, Alex, só para reafirmar aqui, para ninguém sair riscando risca de giz, você não pode entrar aqui. Pode. Mas quais são os critérios? Influência? É só pagar uma passagem que todo mundo, qualquer um pode pagar? Qualquer um tem acesso? É um custo baixo? Porque depois eles viram que o custo era muito mais alto do que foi calculado pelo bilhete. Quem é você? Quem você serve? De onde você veio? Qual é a sua história? Ah, já confio em mim, sim. Glória a Deus, que bom. Mas eu não te conheço. Ah, eu quero ser assim, assim, eu quero fazer isso e assado. Glória a Deus. Pediste boas coisas, mas dura coisa pediste. Se você me vir, até profeta com o seu próprio discípulo, se você me vir subindo, vai ser concedido. Porque se você me vir subindo, significa que você é alguém espiritual. Se você não me vir subindo, Elias e Eliseu, né? Não é subindo aqui para cima no púlpito. Mas até ele colocou um critério para transmitir, para transferir a unção que ele tinha sobre um cara que já caminhava com ele. Se você me vir subindo, então o que você pediu será concedido. Agora, se você não vir, você continua servindo a Deus, é um grande homem de Deus, somos parceiros, nos vemos no céu, porque eu vou ser tirado de você, mas você não pode receber o que somente pessoas que nós conhecemos, a intenção do coração, que foram provadas. Alex, isso é terrível, isso é Bíblia. Que sejam provados e depois aprovados. E se aprovados, aí fazem tal coisa. Então devemos sim nos conectar com todos. Mas à medida que essa conexão, porque a intimidade é progressiva, amém? Nós conhecemos muito mais uma pessoa conforme o tempo que passa. Mas para estabelecer elas em alguns lugares onde precisa de um nível maior de confiança, precisamos conhecer profundamente essa pessoa. Aquele capitão do barco quase perdeu a vida dele e tudo que ele construiu por causa de um bilhete. E no meio da tempestade ele resolve fazer uma entrevista e percebeu que na entrevista aquele cara estava no lugar errado. E ele precisou ser tirado de lá. Não estava no esboço, mas eu preciso falar. Às vezes, para não comprometer o barco e as pessoas que estão lá, algumas conexões vão precisar ser desfeitas. Alex, isso é sério, muito. Doído. Às vezes é melhor a dor da desconexão do que do naufrágio. Eu estou fazendo cara feia por causa da luz, querido. Eu não estou bravo com você. E como nos conectamos com as pessoas? Servindo. A quem? As atmosferas. A todos. Principalmente aqueles que são de menor expressão ou autoridade, porque muitas vezes a nossa inclinação é servir apenas os nossos líderes discipuladores. E sim, eles são dignos disso também. Precisamos servir aqueles que nos servem, precisamos honrar aqueles que nos honram com o seu tempo, com a sua dedicação, com a sua oração, com a sua palavra, com as suas lágrimas. E eu posso dizer isso. O pastor chorou muito por mim. Mas precisamos servir a todos, todos. Num life, por exemplo, eu usava uma forma de me conectar com as pessoas, era servindo. E às vezes a gente, por ser líder, a gente acaba sendo servido primeiro.
E às vezes eu sou chato, eu falo, não, os convidados já estão servidos. E às vezes eles entregam para mim, que eu não sou melhor por conta disso, querido. Estou dando um exemplo que eu conheço e vou dar mais um exemplo que eu vi. Então às vezes eles me servem, eu já olho alguém sem aquele pote na mão e vou levar lá. É sempre que eu faço isso? Não, porque às vezes o pessoal já está sendo servido de uma forma uniforme, porque tem life group que é top, querido. Não é só o líder que serve. Tem life group que é top, o líder também serve. Porque às vezes serve todo mundo, o líder está lá, deitado eternamente em berço esplêndido. Não, ele serve junto. Ele está ensinando com exemplo. E o exemplo dele grita tão alto que as pessoas falam, eu não vou ficar aqui olhando ele fazer sozinho, eu vou servir junto. Então muitas vezes eu pegava e já olhava, e geralmente o convidado não é o mais conectado. Porque ele está no meio de pessoas que ele não conhece. Daí eu ia lá, vim trazer para você. Muito obrigado, mas eu já jantei. Como é que você veio numa reunião como essa? Não falaram para você que tinha comida? Porque eu convido sempre falando que tem comida. Daí ele já larga um sorriso. Daí eu já sento ao lado dele. A maioria das vezes, não sei se por educação, constrangimento ou fome, ele pega o que eu fui levar para ele. Mas eu não saio dali. E se no mesmo insistiu, eu mesmo começo a comer. Já que não quer, tem quem queira. Mas eu estou ali conversando. Quantas vezes você já veio nesse life group? Não, é a segunda vez. E daí ele está falando, tal. Quando ele está distraído, eu já dou um sinal de gato. Tem gente que não sabe o que é. Quer dizer, acho que todo mundo sabe o que é. Sinal de gato para algumas pessoas, já dá uma chamada, ele vem e já inclui, esse aqui é o fulano de tal, gente boa. Torce para o time errado, mas é muito gente boa. E aí a gente já começa a envolver, porque eu já perguntei para ele nome, e aí de repente eu já perguntei de onde que ele veio, eu já conto parte da minha história, eu vim de fora também, e ele já fala, e a gente vai conversando, de repente eu já dou sinal para o outro, e já sinal para o outro, de repente a patotinha que estava lá, ela foi transportada, quase que transladada em volta do convidado. Não tem problema de ter panelinha, desde que ela não seja fechada. Faz a panela em volta, porque se o célula é grande, não tem como continuar conversando todo mundo de uma vez só na hora de comunhão, vai se formar as panelas. Até que não tem problema se não for pejorativa. Porque o problema é quando a panela é vazia. Quando você chega em casa com fome, você vê aquelas panelas em cima do fogão com a tampa. Tomara que seja estrogonofe, né, Ana Lissa? E você já vai, meu Deus, tomara que seja aquilo ali e tal. E chega lá, está vazio. Fala, mas quem que não guardou isso aqui? Porque panela vazia sem conteúdo não dá. Então, se a panela do Life Group é vazia, sem conteúdo, não dá. Não tem sabor, não tem algo que a gente possa alimentar. Então, devagarzinho, a gente ia colocando as pessoas em volta dos convidados. E os convidados, sem sair do lugar, estavam incluídos. Já conversando, rindo, tirando sarro do time que perdeu. Já conectando na próxima célula, no próximo live, pegando o número, porque o convidado, a gente pega um número. Eu sei que você já faz isso, amém? Tem lá no teu relatório pessoal, todo líder de Life Group tem o seu relatório pessoal daquela célula que aconteceu, inclusive um caderno bem legal. Esse dia a gente achou da Paty, uns 10 anos depois. Convidado tal, o número dele. Ainda fazia parte lá. Isso aqui é piada para poucos. O mais amado da semana. Quantos sabem o que é? Uia lá, rapaz, tem povo raiz ainda. É um negócio bem verdadeiro que a gente fazia. Então, daí estava ali, a gente colocava lá no grupo, porque no grupo só estava mesmo compromissado. Não tinha ninguém ali para fazer esquema, pegar o número das meninas. Então, daí a gente colocava lá e o pessoal começava a bombardear. Lembra, vai ser quinta-feira que vem, a gente vai fazer um LOL na praia, ou a gente vai fazer isso, aquilo outro, e se envolvia e conectava a pessoa. Ela falou, eu achei uma família para pertencer. E ela não, quando falava, hoje a gente vai colocar um nome no banner, e ela, é o meu, e às vezes nem era o dela, porque ela ainda faltava um live para se tornar membro, mas ela estava, não, mas eu quero, e os olhos delas brilhavam porque ela estava em casa, porque quem se sente família se sente em casa.
Então, querido, nós estamos no pé da temporada. Muitas pessoas não vão poder estar no nosso live, porque estarão trabalhando. O antivírus me dando... Não vou atualizar agora. Eu lembro uma vez, eu não lembro o que era, mas eu lembro o dia, era um churrasco lá em casa. Meu sogro ama servir. Banho. Meu sogro ama servir. Pensa num cara que serve. E naquele dia o pastor também estava lá. O pastor Michel, a pastora Fran. Foi um casamento. E daí o pastor Michel assumiu a churrasqueira. Meu sogro já... Porque quem gosta muito de servir, quando não serve, parece que ele está com coceira. E daí meu sogro ficou lá, mas eu não tenho o que fazer. E ficou lá, daí o pastor servindo a ele de uma forma... E ele sentou à mesa e cortava a carne, colocava ali na mesa. E como que a senhora gosta? Perguntava a minha sogra, que gosta de sola de chinelo. E daí eu falei, só deixar cair uns 15 minutos na brasa, depois tira, bate. Ela gosta assim, esturricando. Se tiver um pouquinho de suco, não faz... E ele fazia do jeito que ela gostava, estragava a carne para ela. E os meus sogros não tinham uma boa visão, não olhavam os nossos pastores de uma boa forma. Só que aí mudou, começou a mudar. Meu Deus, como mesmo sendo pastores, eles servem, mesmo sendo os líderes, eles são os primeiros a se dispor a servir. Pega dessa, líder. Como ele tem paciência em servir, como não é apenas assim para os outros ver, até porque não tem ninguém aqui que é líder sobre ele. Como ele tem predisposição em servir pessoas que talvez não tem nada para lhe oferecer. Como nos conectamos servindo a todos, discipuladores, líderes, mas principalmente pessoas que, entre aspas, em negrito, parece não ter algo a nos oferecer. Mas Jesus disse, tudo que fizerdes a um dos meus pequeninos, é em mim que vocês estão fazendo. Sirva a pessoas como se você estivesse servindo a Cristo. Nós não somos os primeiros a serem servidos, amém? Tem pouco amém, querido. Nós não somos os primeiros a serem servidos, amém? Mas além disso, porque não pode parar aqui. Além disso, precisamos ser os primeiros a servir alguém. Esse é o passo da plenitude de alguém que entendeu como se conectar. Porque você não rejeita. Você consegue humilhar alguém que se humilha? Você consegue matar um morto? Não. Quando a pessoa ela serve com o coração, ela imita Jesus que morreu. É a forma de humilhação dele. Então ninguém humilha. Só que as pessoas vendo ele tem tanto e mesmo assim serviu. Como eu não vou querer me conectar com alguém assim? Cristo em você será irresistível. Cristo em nós será irresistível quando nós amarmos as pessoas servindo a elas. Nós estamos aí chegando à temporada, vamos iniciar o jejum, cavar essas trincheiras, porque a guerra é vencida antes. Não só nos preparamos antes, nós já vencemos, já está ganha. Só que Jesus não nos livra da tempestade, Ele nos livra na tempestade. Então Ele não vai nos livrar da guerra. Nessa batalha, não tereis que pelejar, servo meu, mas tereis que comparecer na batalha. Precisamos manter a conexão com as pessoas da igreja, querido, principalmente aquelas que vão trabalhar muito, nem que a gente vá lá fazer gelo. Amém. Vá até onde a pessoa trabalha. Se é na feira, vai lá também. Uma vez a gente foi correndo risco de falarem da gente, e a gente não estava nem aí. A gente foi numa festa, e não era do Divino, porque era lá no mercado municipal, mas eu não sei o nome da festa. Acho que era da Tainha. Encontramos, como que é o nome? O teu cachorro lá, Wolverine sem vergonha, na festa. Daí eu falei, se ele está aqui, tem alguém aqui dos Proença também. Mas não tinha.
A gente foi lá com o pessoal da célula, falou, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram nas festas? Não, a gente veio aqui por causa de você, viemos te dar um abraço. Abraçamos eles, tomamos uma água. Vai lá na feira, dá um abraço, vai com alguém do Life, compra algo na loja que ele trabalha. Dá um cheiro nele, fala, cara, é muito bom estar aqui. Já compra um presente para a esposa. Vai gerar curiosidade nos colegas de trabalho dele ou dela. E vão perguntar, quem que são essas pessoas? São os parentes? Não, são os malucos da paz. O que vocês estão fazendo? É o intervalo dela, ela tem direito. Eles fazem isso por vocês? Fazem. Eles são perfeitos? Não são. Mas eles são únicos. Eles são especiais. São pessoas muito preciosas. Eu não posso ir, mas eles vêm até aqui. Com certeza, além de não perder ninguém, se levante, querido. Se coloque de pé. Eu pedi para você bem no meio da frase. Faz microcélula. Alex, mas ele está trabalhando. Faz uma dos 7 minutos. Eu não sei como fazer, fala com o pessoal do Drops. Eles são expertos em fazer um live de 7 minutos. Tem oração, palavra, até gente aceitando Jesus. E vai ter agora expulsão de demônios, vai ter cura em nome de Jesus. Além de não perder ninguém, vamos ganhar. Em nome de Jesus. Pois as pessoas vão querer também esse amor que nos conecta um com os outros. Aleluia. Você crê, querido? Você crê mesmo? Então eu creio que se você crê, todos nós estaremos nesse jejum e na oração pelas pessoas que vão para a temporada. Mas quando for lá depois do carnaval, e nesse ano vai ser março, comecinho de março, longa temporada. Mas todos os dias essa pessoa vai se sentir amada em nome de Jesus. Por quê? Porque Cristo vai se manifestar de fato em você. Nunca fará tanto significado, sentido a frase Cristo em você, esperança da glória de Deus. Amém? Então, estamos juntos nesse jejum? Não vamos perder ninguém, custe o que nos custar. Então vamos adorar. Amém?